Oi, o Sensor está começando agora. Hoje vamos falar sobre resiliência, que é a capacidade de reverter a nosso favor uma situação adversa. É a capacidade do ser humano de se recuperar de uma grande dificuldade na vida. Sobre isso, nós vamos conversar com a psicoterapeuta Cláudia Ricken. A treinadora de ginástica olímpica, Georgette Fedor, é um dos maiores exemplos de volta por cima que a gente conhece e admira. A Georgette sofreu um acidente de ônibus junto com a equipe do Flamengo, ficou paraplégica e continua sua carreira vitoriosa, preparada para tudo, para a Olimpíada, né? Para todos os objetivos e sempre ganhando. O escritor Michel Stivelman está lançando o livro A Marcha da Morte, que fala sobre o Holocausto e como ele recomeçou a vida no Brasil depois desse episódio. O livro se chama A Marcha da Morte. As psicanalistas Cláudia Barroso e Sônia Pires vão conversar com a gente sobre como lidar com um diagnóstico difícil na família. Como administrar uma notícia ruim através de encontros. As duas atendem as famílias que têm que aprender a viver com essa má notícia. Nossa hora do recreio fica por conta da cantora Júlia Bosco, a caçula do nosso querido João Bosco, está lançando o primeiro CD, Tempo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando da notícia ruim. Tem jeito de dar uma notícia ruim? De amenizar? Tem? Nós trabalhamos com o conceito de má notícia, que é um conceito que nós pegamos emprestado da medicina. A medicina hoje em dia está usando esse termo para falar de um diagnóstico médico grave. Então, quando o médico ele se prepara, hoje tem preparação para os médicos para falarem disso com as famílias, com o paciente em si e aí com as famílias. Quando o médico dá essa má notícia, o impacto e a má notícia, o diagnóstico é do paciente. Mas o que a gente entende é que a família que está em torno desse paciente, ela também recebe essa má notícia. E todo mundo se volta para o paciente, que é de verdade quem está doente, quem precisa de acolhimento, e é certo, precisa mesmo, né? E todo mundo deixa de olhar para uma família que, como está no entorno, também pode adoecer e também vai receber esse impacto. Então, o BMK e vai sofrer as consequências, ou mais ou menos, ou grau menor ou maior, dessa má notícia. Com certeza. Vai bater ali como uma bomba. Né? Exatamente. E é nesse ambiente que esse paciente vai viver. Né? Com essa família que ele vai viver. Então, o nosso trabalho é de atender essa família, o impacto que essa má notícia causou nessa família, os efeitos que ela causa na família, incluí-la dentro dessa história dessa família, que é uma família que vem de um jeito até aquele momento, daquele momento em diante. Ela tem que ser reconhecida como uma família diferente, que tem uma má notícia. Então, nosso trabalho é quais são esses impactos e como trabalhar com esses efeitos que esse impacto vai causar nessa família. Posso perguntar para você uma coisa? Claro. A hora da notícia, assim, deve ser uma hora muito ruim, né? Comigo ela aconteceu, assim, eu percebi logo, por ser professor de educação física, eu percebi que algo tinha errado no meu corpo, né? Mas a minha história, eu tinha uma preocupação muito grande com uma ginasta nossa, que foi a que teve traumatismo craniano, que é a Úrsula Flores e tal. E eu fiquei, talvez esse momento tenha sido menos duro para mim, porque eu fiquei muito ansiosa do que aconteceria com a Úrsula. E aí eu pensava, bom, eu já estou aqui com 38 anos, a Úrsula é uma menina, e a Úrsula amava a vida, né, com uma intensidade louca. Eu falava, eu queria muito que nada acontecesse com ela. Então, talvez o meu golpe não tenha sido tão forte, porque eu fiquei tão envolvida com a questão da Úrsula, tão envolvida no que eu queria que acontecesse com ela, quer dizer, eu queria que ela estivesse bem. Isso era lá no ônibus? Isso foi durante... A Úrsula ficou 10 dias em coma induzido, né? Então, até eu vê-la, até eu ver com os meus olhos que ela estava viva e que ela ia sair daquilo, eu fiquei muito preocupada com ela o tempo todo. Nós estávamos em andares diferentes do hospital, do Albert Einstein. E aí ela se operou primeiro, né? Minha operação foram 11 horas e ela se operou primeiro porque o caso dela era muito grave. Ela tinha a possibilidade de morrer e ela não morreu por ser uma atleta, porque ela tinha uma pressão muito alta cerebral e aquela pressão subia, mas quem conseguia reverter isso era o fato dela ser uma atleta. Ela era tão forte que a pressão chegava lá em cima e o físico resistia.
E eu ficava sabendo disso. Até que um dia a mãe, ela saiu do coma induzido e tal, então quando ela veio para o quarto ao lado, ela não conseguia andar ainda, né? Ela ficou muito fragilizada e tal. E aí a mãe dela carregou ela no braço para que eu pudesse vê-la. Então, desses 10 dias, que foi os 10 dias que eu não me sentia, eu estava costela quebrada, derrame pleural, tudo que você pode, 76 pontos nas costas, eu não tinha nem como me mexer. Mas a minha preocupação, por incrível que pareça, era com ela, né? Eu pensava assim, se acontecer alguma coisa com a Úrsula morrer, eu não vou resistir, eu não vou ter como viver com isso, né? Conviver com isso. E aí depois, o meu irmão foi me ver e tal, e o médico falou, olha, ela teve uma secção total na medula e ela não vai andar mais. E falou para o meu irmão, aí quando ele entrou no meu quarto, eu já percebi que, né, porque por mais que ele quisesse mostrar, ele não falou nada, mas eu sabia, eu sentia, entendeu? Então eu tinha uns espasmos, o pessoal falou, o dedo está movimentando, mas eu comecei a perceber que a coisa ia ser complicada. Depois, quando eu fui para a fisioterapia, que eu fiz uma fisioterapia muito forte, o que eu queria era estar em condições físicas ideais para caso eu tivesse uma chance com a pesquisa, né, eu tivesse a chance de andar. E aí, conforme eu fui vendo que a pesquisa ia ser uma coisa mais longa, né, eu falei, bom, esse negócio não vai acontecer. Ou eu fico adequada nessa cadeira de rodas, ou eu entendo que a minha vida vai ser na cadeira de rodas, ou eu vou sofrer pro resto da vida. E foi assim. Quer dizer, eu não sofri muito com isso, assim, tipo, eu tive uma depressão. Na realidade, eu tomava remédios antidepressivos, que é porque o médico te dá sem você nem saber. E tinha sempre, até hoje eu tenho momentos assim que ódio dessa cadeira e tal. Mas eu não cheguei a ficar amargurada por ficar na cadeira. Eu entendi que eu tinha passado por um momento difícil e que aquilo era péssimo para mim, péssimo, eu não queria ficar na cadeira, mas que eu estava. E aí, ou você escolhe fazer disso alguma coisa melhor, né, e tentar viver com felicidade dentro daquela situação que você se encontra, ou você vai lá para baixo, para o fundo do poço. Então eu escolhi... Aí é uma questão de sobrevivência. Mesmo. Exatamente, foi uma questão de sobrevivência. E essa notícia, ela chegou para você pelo teu irmão? Não, essa notícia chegou pelo meu entendimento. Pelo seu próprio entendimento. Ninguém precisou me dizer, mesmo, eu sabia que eu estava paraplégica, e aí eu fiquei 14 dias no Albert e fui direto para a BBR, que na época ainda tinha internação. Na BBR eu cheguei, e aí com 2 papos, com 2 pessoas que estavam internadas, eu já saquei que a minha vida era aquela e que eu estava naquela condição. Comecei a fazer fisioterapia, e aí eles diziam, tem um tempo que acaba aquela inflamação, né, da medula e que começa a dar resultado. E esse tempo foi passando e o resultado não vinha. E aí fazia o teste de sensibilidade eu não sentia nada, entendeu? E, bom, aí eu mesmo fui entendendo que... E aí fui atrás das pesquisas. E aí né? você teve que consolar alguém da sua família ou não? Eu tive que consolar vários amigos. Os amigos iam me visitar e tinha alguns que não iam porque não tinham força. Porque eu tô arrepiada aqui com você contando, entendeu? Então eu imagino que uma pessoa muito próxima... A sua amiga, a sua Estela, que é a nossa amiga, a Estela, a primeira vez que ela me viu urinando, colocando uma sonda, né? Ela não sabia. E aí eu faço a urina através de uma sonda. E ela começou a chorar, e ela chorava, e eu dizia, mas o que foi? Ela falou assim, eu não sabia que fazer xixi era uma coisa tão importante, te ver assim, quer dizer... E eu tinha muitas vezes que dizer, não, meu querido, não precisa disso. Muitas pessoas não tiveram coragem de me ver no início, porque não sabiam o que dizer. Né? Tipo, como é que vai ser? Ela agora está paraplégica e uma treinadora de ginástica, uma pessoa que tem, né, tá toda ligada à questão do corpo e tal. É muito forte. A psicóloga... Eu confesso que a primeira vez que eu te vi em pé na piscina, na Estela Torreão, na piscina de hidroterapia, eu fiquei muito mexida, assim, porque a sensação que eu tive olhando era que você ia andar, sabe? Você estava andando. Não é isso, né? Eu tive muito louco, o meu assim, médico... sabe? É comovente, você fica muito mexido. O meu médico... Que lá da BBR, ele me botou numa psicóloga. Aí foi a primeira vez. Aí quando eu cheguei lá, era uma psicóloga da BBR, e ela era uma menina que tinha tido pólio, e ela começou a falar comigo, não, que você tem que virar esse jogo, você tem que dar a volta por cima. Aí eu falei para ela, olha, minha querida, eu não tenho nem como pensar em não dar a volta.
Eu não tenho que me sustente, eu tenho que correr atrás e eu tenho que fazer que todo mundo entenda que a ginástica que eu sei está dentro da minha cabeça, né? Que eu vou conseguir. E aí eu saí de lá e falei pro médico, falei, olha, eu acho que aquela psicóloga precisa mais de psicólogo do que eu, entendeu? Eu falei assim, aí ele falou para mim, já sei o que eu vou fazer com você. Eu vou te liberar para ir no Flamengo. Aí, então eu era, imagina, uma pessoa internada, fugia da internação. Uma mãe me buscava, eu chegava lá no Flamengo, ficava de 7h30 às 9h30, 3 vezes por semana. E essa foi a minha grande cura. A minha cura foi eu chegar no Flamengo e as minhas ginastas me receberem com saudade e com aquela coisa de que, que bom que ela está aqui, seja ela na cadeira de rodas ou não. Eu acho que essa foi a grande coisa que disse assim, não, as pessoas precisam de mim porque confiam no meu trabalho, querem que eu esteja perto, independente de como eu esteja. Vida, só para aproveitar, Não é exatamente forte? esse depoimento dela, que é impressionante, né? Se por acaso a sua atleta tivesse realmente tido uma situação mais difícil, o nosso olhar é exatamente para a família. Você seria essa família dela que estaria impactada. Você vê que o da sua atleta te impactou mais e que teria um efeito mais devastador em você do que o seu próprio diagnóstico. Né? Então, é isso, é a família que a gente... Ela seria, nesse caso, a família da atleta, né? Porque a gente chama de família os familiares ou amigos muito próximos que se sentiram tocados com a notícia. E a gente atende a família, a gente não atende o paciente, né? Então, no seu caso, é bem típico. Ela estava falando, eu dava conta do meu diagnóstico, mas eu não dava conta do diagnóstico da minha atleta. Exatamente. Então, às vezes, uma mãe fala isso, né? Eu queria que fosse comigo, eu não queria que fosse com o meu filho. Né? Ou eu não queria que fosse com a minha mãe. Então, é isso. Ela seria uma paciente do Bem Me Quer, nesse caso, né? Para receber o impacto da má notícia da sua atleta. E essa administração da má notícia se dá como? Com papos, conversas, igual psicanálise? Não. A nossa base é a psicanálise. Nós somos psicanalistas, nós temos a nossa base, nosso modelo de trabalho é a psicanálise. Mas a proposta é de um ciclo de encontros, são 7 encontros no máximo, de 1 a 7 encontros. E o objetivo não é fazer um tratamento. O objetivo tirar a crise, é cuidar, administrar a crise. Cuidar daquele momento, não é nem tirar, é que a pessoa possa ter consciência daquilo que ela está vivendo. É ajudá-la a ter forças para enfrentar aquele momento, sem precisar negar, culpar, tentar não ver, né? Então, o nosso trabalho é de ajudar a família a lidar com a angústia, com a dor, e mais para ela aceitar isso como uma realidade, que a partir de agora a família vai ser outra, não é? Quando uma família recebe uma notícia assim, ela muda. Isso não é só no acidente. Isso, Não. por exemplo, porque eu acho que uma coisa que deve ser muito difícil é uma família conviver com Alzheimer. Sim. Muito, muito. Não é? Porque aquela pessoa que estava ali, ela está ali, não é ela. Exatamente. Então isso é pirante. Isso né? se dá o que a gente chama de luto simbólico. Então, a família vai precisar fazer o luto daquele parente, daquele familiar que já não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. E é progressivo, ele cada vez mais vai ser menos o que ele foi um dia para aquela família. Então, é um processo doloridíssimo esse do Alzheimer. E se a família não faz o luto dessa imagem que existia, né, na família, ela vai continuar insistindo que ela quer aquele familiar de volta. Então ela vai dizer coisas assim, não, mas ele está sendo teimoso. Imagina, ele pode fazer isso, né? Ele está fazendo de conta que ele esqueceu e começa a negar e atrapalhar até o tratamento, né? E mais, né? Fazendo uma rejeição, também, né? Vamos ser honestos, de paciência. Muita paciência. Muita paciência. Vai precisar de muito trabalho. Você tem que estar muito bem, você tem que aceitar aquilo para você conseguir ser paciente. Mas você só abre espaço para aceitar quando você consegue fazer isso que ela está falando de luto psíquico, luto simbólico daquela imagem que você tinha antes. Porque tem que fechar quase que fechar um ciclo para começar senão o outro. Senão você não abre espaço para aquela pessoa que está ali de verdade. Você começa a conviver com aquele que está na sua cabeça, né? E aquele que está ali mesmo, precisando de você, às vezes querendo se despedir, porque determinadas doenças, né, você vai ter mesmo o luto de fato, você não consegue conviver com aquela pessoa e entra num conflito terrível, porque aí o modelo a pessoa não encaixa mais naquele modelo. Então, o modelo, às vezes, de pai forte, de mãe que cuidou da família inteira e agora, né? E essa mãe não é a mãe que corresponde à pessoa que está aqui na cama precisando de cuidados.
você falou do Alzheimer, mas vamos para outra ponta. A gente falou bastante agora nas 2 datas comemorativas de síndrome de Down e de autismo, né? São famílias que recebem uma notícia de síndrome de Down na gestação ainda. E vão conviver com aquela criança por muitos anos. E aí você tem que fazer o luto simbólico do bebê que você desejou e aceitar e abrir espaço para o bebê que vai nascer de fato. Então, esse é o trabalho de ajudar a família a achar as ferramentas que ela tem, que estão dentro, mas a gente ajuda ela a se organizar com essas ferramentas para ela, então, tocar com essa nova realidade, com essa nova notícia, né? São muitas possibilidades. São Muitas possibilidades. Eu queria falar a respeito disso. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, havia em torno de 15 a 18 mil sobreviventes de campos de concentração. Pessoas totalmente desfiguradas, pessoas que pesavam 20 quilos, 30 quilos, pessoas que viviam... A cura era que os americanos imediatamente trouxeram dos Estados Unidos, não sei, centenas de psicólogos e psiquiatras que conversavam com essas vítimas, e assim mesmo eu li sobre esse assunto, muitos não se recuperaram e morriam assim mesmo. Salvos, bem nutridos depois, com higiene, com saúde, e não aguentaram o sofrimento pelo que passaram e morriam. Então, talvez uns 20% a 25% desses salvos dos campos de concentração morreram, apesar de ser tratados com psicólogos e psiquiatras. Mas se não tivesse esse tratamento dos psicólogos e psiquiatras, talvez mais da metade não ia sobreviver. Não ia resistir. E eu não fui tratado como nem psicólogo, nem como psiquiatra. Mas Sobrevivi você também. tinha a ferramenta já dentro de você. Eu Não é? Você tinha o seu estofo. Mas né, é pra interessante segurar. isso aqui, isso realmente, eu acredito muito nisso, e vocês estão de parabéns. Obrigada. Que é um trabalho muito bonito. Eu conheço casos de Alzheimer e outros casos, exatamente acontece isso. A família quer que a pessoa seja a mesma pessoa e a pessoa sempre vai ao contrário. Isso acontece muito e vocês devem ajudar muito nisso. Eu acho dramático. Parabéns. Quer dizer, tudo é dramático, né? O campo de concentração é dramático, o acidente da Georgette é dramático. Agora, o Alzheimer, a pessoa está ali, né? Não tem uma... Eu acho que as uma doenças sequela degenerativas física. também Você são... não tem a sequela física para meio que te É lembrar porque você está olhando para aquela Você tá pessoa e olhando ela pra não é aquela mais pessoa, a tá mesma fazendo pessoa, aquela né? Perfeita, Não né? é? Como não responde, né? Como? Você tem esclerose E tem- múltipla, que Isso é também desesperador, deve ser E desesperador. tem uma questão no Alzheimer, e nessas degenerativas, mas no Alzheimer é muito claro também. Às vezes é o patriarca, né? Aquela figura forte, máxima da família. E aí um dos filhos, ou o outro irmão, né, é que vai assumir no imaginário de toda aquela família esse lugar do patriarca, é que vai substituir. E aquela pessoa, ela se nega a fazer isso, inconscientemente, claro, né? Porque se ela começar a assumir esse lugar, Ela significa assume que que ela o está outro- matando, que Tá essa matando. pessoa está Tá deixando matando. São aquele muitas lugar. culpas, né, Nossa, convivendo. são muito sentidos. Eu gente- já vivi isso, eu vi isso aqui. A gente Exato, chama de acontece dança das isso. cadeiras, né? A gente chama de dança das cadeiras. Para a música, ninguém senta, né? E precisa sentar, alguém precisa de ocupar. Esses papéis, eles vão alguém precisa circular. tocar esse barco. Esses vínculos, eles vão circulando. Então, a gente ajuda a família também a falar, olha, essa cadeira está ficando vazia, o que você vai fazer com ela? Como é que nós vamos fazer, né? Como é que a gente vai mexer nisso? Como é que vamos mexer nisso? Eu acredito muito nisso, nesse trabalho. Natural. Que você tem que... a tua cabeça Natural. comanda isso, né? Não adianta. E ele falou assim, olha, algumas, né, más notícias vão fazer sentido, vão impactar determinada família e outras não. E às vezes uma própria mãe, por exemplo, ela não se impacta com a notícia com a irmã, mas ela se impacta muito com a notícia semelhante com a mãe. Então você fala assim, não, ela sobreviveu, passou tão bem, cuidou da irmã, ou cuidou da mãe tão bem, mas quando foi com o marido ela já não deu conta mais. É assim mesmo, né? A gente não sabe onde é que está o nosso buraco, né? Onde é que vai enganchar com a nossa dificuldade. Então, não tem uma regra. Não tem, não, ela é forte, ela vai passar por qualquer coisa que acontecer. Não, ela é forte até ali onde ela conseguiu, mas às vezes vai acontecer uma coisa. Todo mundo tem uma E ela página não 2, vai né? ser- Pode ser a 15, mas é a 2. Vou pedir um intervalo, que a Cláudia Ricken já chegou também,
para trazê-la para cá. Então a gente faz um intervalo e volta já já e continuamos nesse assunto. Sem Censura, um programa da TV Brasil. A gente estava aqui no intervalo falando dessa força e eu perguntei para a Georgette se podia perguntar da Úrsula. E ela me falou que ela está muito bem, né? Está casada com filho. A Úrsula tem uma filhinha linda, que é cópia fiel dela. Aliás, a família é muito bonita. A família é muito bonita. A Úrsula é irmã do Roger, que é do Cruzeiro. Exatamente. E a filhinha dela é a cópia fiel, faz ginástica também. E está muito bem, trabalha, dá aula de ginástica. E tem as suas sequelas do traumatismo, mas você consegue só se você observar muito é que você vê. Mas está aí, a força toda dela. E ela sacou logo que não podia? Não, acho que com a Úrsula foi um pouquinho diferente, né? Porque o traumatismo, ele cria uma sequela até que os neurônios voltem alguns morrem e você tem que fazer com que a função de outros façam a função. Retomem aquela coisa. Então ela demorou um tempo, ela ficou 1 ano conosco no ginásio e ela queria ir, ela queria treinar e ela fazia fisioterapia. Então a gente dava toda a atenção que você pode imaginar para ela, até que um dia ela percebeu que ela não conseguiria, porque como ela puxa um pouquinho da perna, ela não conseguia correr como qualquer outra. Em função de não ter velocidade, né, ela não conseguia fazer a ginástica E ela foi uma campeã. Eu preparei ela junto com a Daniela Hipólito. Até hoje a Dani está aí com a gente, né? E ela era ali, as duas competiam entre si. E aí teve uma hora que ela falou, não, agora eu não posso mais. Aí caiu a ficha e a gente deu o tempo que ela precisava. Na realidade, ela queria ficar com a gente, ela queria estar no ginásio com a gente e a gente deu o tempo que ela precisava. Nós sabíamos que ela não tinha condição de voltar a ser uma ginasta, mas na hora que ela decidiu e falou assim, olha, eu não posso mais, agora eu tenho que seguir minha vida, foi assim que aconteceu. Tem uma coisa que a Cláudia falou interessante no intervalo, que eu acho que vale repetir aqui de público, que é a questão de tratar a pessoa que sofreu o trauma ou que está doente. O portador, né? O portador da deficiência ou da doença, seja lá do que for, e o familiar separado. Sim. No nosso caso, a gente não atende o paciente em si, né? Nosso trabalho é todo voltado para a família. Porque a gente entende que um dos motivos é esse. A família, ela quer ficar forte, ela quer se mostrar forte, ela quer se mostrar inteira, ela quer negar, né? É como se nada tivesse acontecido. Então, ela cria um ambiente para a pessoa como se nada tivesse acontecido. E não é verdade, né? Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Então, quando você abre espaço para a família olhar para si mesmo, falar das suas angústias, dos seus medo de não saber qual é o futuro, de como que vai ser, qual é o prognóstico, o que eu posso esperar, o que eu não posso esperar. Quando você abre culpa, muita culpa, né? Quando você abre espaço para a família falar desses sentimentos todos e colocar suas angústias, se o paciente em si estiver presente, isso não é possível. Vai intimidar essa família. São campos diferenciados. São campos diferenciados. Vai intimidar essa família a falar francamente dos seus sentimentos. Porque passa pela cabeça. Mas vocês ouvem o paciente também? Não. Não, nunca? Não. Nunca. Não dá vontade, uma vontade louca de conhecer essa pessoa? A gente acredita Não, mas a gente acredita que o paciente, no geral, ele tem esse acompanhamento, né? No geral, já existem acompanhamentos. Eu não conheço nada como elas fazem, assim. Eu também, quando eu vi no jornal, achei levaram muito um psicólogo para você, mas ninguém deve ter se lembrado, né? Eu me lembro que o meu irmão não sabia o que fazer com a cadeira de rodas. Ele ficava ele tinha uma angústia de não saber desmontar ou montar. Sempre eu tinha que estar com alguém para me ajudar, porque ele não conseguia. Ele travava um pouco. Travava, não, totalmente, entendeu? Então, uma coisa que agora eu vendo isso, eu falei, poxa, se a gente tivesse isso naquele momento... Essa ajuda para ele, né? Lá se vão quase 15 anos. 15 anos, agora dia 27 de maio. Gente, é muito né? Passa rápido pra gente, assim, né? Pra você não. Não é fácil. Mas você sabe que você se acostuma, né? Na realidade, a cadeira hoje faz parte da minha vida. Quer dizer, não que eu não gostaria, claro, se eu pudesse jogar isso fora na hora, mas isso já é uma coisa que eu esqueço, entendeu? Eu só não esqueço da cadeira quando eu preciso enfrentar um obstáculo e preciso de alguém. E como tem obstáculo, né? Esse é um problema que a gente tem que fazer. Verdade. Que é uma coisa impressionante. Meu é um Deus, descaso, assim, absurdo. Acessibilidade. Mas nem vou entrar nesse mérito hoje.
né? Vou conversar com o Michel, Por favor. para ele contar a história dele, que é uma história fortíssima, encantada. para você falar um pouco da resiliência. A Cláudia é nossa resiliente master, porque a gente já fez grandes programas aqui falando disso, da esponja e da lata, Isso aí. né? E a vamos ponte, trabalhar ponte. isso já já. Ô, Michel, como é que você nasceu onde? Eu nasci um lugar chamado Bessarabia. Hoje é Ucrânia. Era a Ucrânia, 500 anos é Ucrânia, mas em 1918 os rumenos ocuparam a Bessarabia e ficaram até 1941, até a Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu nasci, eram os rumenos que dominavam aquela região. Hoje, a minha cidade, aquela região, é a Ucrânia. Eu nasci na Ucrânia. É um judeu ucraniano, judeu ucraniano. Como se diz, assim, quando você se apresenta para como alguém. judeu russo, ucraniano ou polonês. Ah, tá. Tá certo? E você você era muito menino, não era, não? Eu vou encurtar mais ou menos, quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1941, eu tinha 13 anos. Eu tinha feito um mês antes Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é a independência do homem judeu que entra numa vida já como adulto. E a guerra estourou exatamente 22 de junho de 1941. Eu tinha 13 anos e a guerra me pegou com 13 anos. Os nazistas entraram, ocuparam a nossa cidade, a Ucrânia toda quase, e começou a tragédia. A tragédia começou, como os rumenos que dominavam aquela região não queriam fazer campos de concentração, que o Hitler exigia que se fizessem campos de concentração, então eles inventaram outro método de matar os judeus e os ciganos e os testemunhos de Jeová também daquela região, que era a Bessarabia e a Ucrânia, que os rumenos ocuparam grande parte da Ucrânia. Os nazistas deram uma parte da Ucrânia, que chamava Transnistria, para eles administrarem. Então, eles inventaram a marcha. O que era a marcha? A marcha era que, primeiro, quando entraram os nazistas, a nossa cidade onde eu nasci tinha 9.000 habitantes, em torno de judeus, e uns 6.000 não-judeus. Então, os alemães permitiram que se fizesse um pogrom. O que é pogrom? É uma palavra que não se usa, nem existe. Pogrom era a permissão de qualquer um poder fazer durante 7 dias com os judeus, com as moças, meninas, estuprar, matar, roubar, quebrar as casas, tudo. Essa prática já era uma prática que durava já 100 ou 200 anos, desde o Tsar ainda, do Império Russo. E isso já era repetido em várias cidades desde 1820, 1830, que era qualquer problema que o Nicolau, o Alessandro tinha, eles jogavam a culpa em cima dos judeus e mandavam fazer esse tipo de pogrom. Então, nós sofremos 7 dias de pogrom. Durante esse pogrom, foram estupradas quase todas as crianças, mulheres, mataram 93 pessoas e depenaram todas as casas, e roubaram tudo que existia dentro das casas, e as pessoas que se escondiam, sobreviveram, nós estávamos escondidos. Meu pai, ao prever já que os alemães iam entrar, construiu dentro, nós tínhamos cavalos, construiu dentro do estábulo, construiu uma parede falsa e nós ficamos lá, 15 pessoas, a família toda nossa, enquanto durou o pogrom, 7 dias. Depois do sétimo dia... Seu pai fazia o quê, Michel? Meu pai era advogado. Então, depois do 7º dia, passava um jipe e anunciava que não vai haver mais nada, que todos podem sair dos esconderijos. E nós saímos dos esconderijos. Isso foi respeitado? Isso? Quando o jipe passou e falou, não vamos fazer mais nada, não fizeram mais? Não fizeram mais. Mas deram a ordem, uns dias depois, deram a ordem para todo mundo se apresentar dentro de uma praça, perto do cemitério judaico,
e quem não se apresentar seria fuzilado. Para se apresente com o que puder levar objetos de sacola, comida inclusive, e seriam transferidos para uma outra cidade. Aí começou a marcha. Essa marcha começou mais ou menos em 7 de julho e durou até final de novembro, quando veio a neve e tudo isso aqui. Durante a marcha, eu passei a marcha toda. Meu pai foi retirado com outros 1.000 homens, 1.500, foi fuzilado. Meu pai tinha 41 anos, eu tinha 13 anos. E a minha sorte foi que, depois de ficarmos no local, em janeiro de 42, uma mulher cristã ortodoxa, porque os ucranianos praticam a igreja grega ortodoxa, me salvou adotando como filho dela. E ela tinha 3 filhos mobilizados já, e dos 3, um voltou depois da Segunda Guerra Mundial, e ela me tratou como se fosse um filho, queria inclusive me adotar em documentos. E salvou inclusive a minha mãe também. Toda a minha família, que era composta mais ou menos de 79 pessoas, contando primos, sobrinhos, tios, avós, bisavós, todas foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. A história é muito comprida. Quando acabou a guerra, só tinha você e sua mãe? Eu e minha mãe. E essa cristã ortodoxa? E tinha a minha adotado família no Brasil. Meu avô fugiu para o Brasil em 1905. Que meu avô tinha um moinho puxado a cavalos. E em 1903, um dos cavalos se revoltou e o moinho eram 2 pedras enormes, onde entrava o outro, era como se moía antigamente o trigo, há 100 e tantos anos atrás. E o meu avô tinha perdido 2 dedos, e ficou hospitalizado durante 3 meses. Os russos, quando perderam a guerra com os japoneses em 1905, chamaram ele e acharam que ele cortou os 2 dedos para não ser mobilizado. Foi preso e condenado à morte, ao fuzilamento. A colônia judaica daquela cidade se reuniram muito dinheiro e compraram o capitão lá que dirigia aquela prisão e fizeram meu avô fugir para a França, de lá para a França. E ele fugiu através de outras coletividades. Na França havia de um barão inglês, Hirsch, chamado Barão Hirsch, que ele queria criar, porque não existia ainda Israel, ele queria criar um paizinho pequeno na Argentina. Então, meu avô foi nesse programa. Quando parou em Pernambuco, ele ficou lá em Pernambuco, porque os judeus de Pernambuco tiraram ele e queriam que ele ficasse lá. A história muito comprida é contada nesse livro. Agora, o importante eu falar, por que eu contei nesse livro? Eu contei primeira vez em 1998. Durante 50 anos, e isso vocês que são psiquiatras, psicólogos vão entender, durante 50 anos não conseguia, vivia na minha mente com esse assunto todo, lembrava todos os episódios, que eu vi casas queimadas com famílias dentro, eu vi fuzilamento de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, eu vi pessoas andando e morrendo de tifo, piolhos comendo os corpos. Eu vi coisas terríveis, sabe? Isso aqui não me saía da cabeça. Mas, para não molestar a minha mulher, meus filhos, eu nunca contei a história. Eu tinha um amigo íntimo que era Vilas Boas Correia. Desde que eu cheguei, nós éramos amigos. Ele vive, Vilas, estava ele e nós vivos. Eu almoçava todo dia uma vez com ele. Nunca contei para ele. Quando escrevi... Bom, por que escrevi o livro? Eu esqueci, não falei mais no assunto com ninguém. Que ao falar nesse assunto, eu ia reviver o problema, ia sofrer muito, e achava que é bom esquecer, eu estou bem, estava bem de vida, me refiz no Brasil, estudei, me formei, enfim, eu estava muito bem e feliz comigo mesmo, principalmente depois que eu casei com a Raquel, que você conhece muito bem. Tive poeta, uma gracinha. Poeta. Então, bom, então não ia escrever o livro, mas o que me fez escrever o livro, familiares meus
terceiro, quarto grau, descobriram meus filhos nos Estados Unidos. Que eu mandei um filho meu para os Estados Unidos há 21 anos atrás, por causa dos sequestros, quando tinha aqui, como eu trabalhava em banco, eu já estava sendo ameaçado e mandei os 2 filhos, um para Canadá, um para Estados Unidos. E descobriram o Stiverman. Stiverman não é um nome comum. Na realidade, Stiverman chama-se Zapateiro. Eu descendo do nome português Zapateiro. Eu descobri a minha árvore genealógica. E descobrindo, eles começaram a perguntar de onde que eu era. E era exatamente, eu era da família deles. Eles começaram a insistir comigo para contar a história. Eu disse, eu nunca escrevi, me esqueci, eu não sei de história nenhuma. Mandaram a equipe do Spielberg. Um deles chamava-se Michael Spielberg, meu nome é Michel, mesmo nome que eu, e nasci um mês antes que eu. E era um médico dermatologista do Spielberg, do Steven Spielberg. Olha só. Aí ele contou para ele, o Steven começou, toda vez que eu vinha em Nova York, vinham pessoas lá dele para me filmar e eu dar um depoimento do Holocausto. Eu me escondia e dizia que não dava. Mas no final eles me pressionavam demais, faziam abaixo assinado com 49 assinaturas, eu tenho cara. Que coisa incrível. Maravilha. Eu estou achando, quer dizer, a minha história... Não, a história é comprida, Não, é muito incrível, comprida e é isso, muito incrível tarde, mas tá. enquanto eu viver vou ter que contar essa história. E aí começou, no final, eu dei um depoimento para Steven Spielberg e depois de dar o depoimento escrevi o livro. Escrevi o livro em 1998. Isso aqui é uma continuação do primeiro livro. Por quê? No primeiro livro eu descrevi, a Raquel me ajudou muito, porque eu chorava demais. O livro tinha mais de 500 páginas. Cheguei na Nova Fronteira, que eu tinha um compromisso com o Sérgio Lacerda, que era meu, que eu ia dar um livro, ele pensava que eu ia publicar um livro de econometria, que eu sou econometrista. E eu não publiquei esse livro. Aí eu dei para ele, cheguei lá com o livro, ele disse, Michel, no Brasil ninguém vai ler um livro de 500, 600 páginas, esquece, me diminui esse livro para 200 páginas que eu publico ele. Aí eu tirei do livro para mais de metade. Isso aqui, de uns anos para cá, começou a me incomodar. É verdade, eu jantava com a Raquel, eu digo, Raquel, vocês não conhecem, mas a minha senhora Leda conhece. E ela, de repente, ela diz, Michel, você está em transe? O que houve com você? Você está diferente. Vinha o pensamento outra vez, por que eu não contei os episódios, por que eu estou falhando com a minha consciência e comigo e com o mundo inteiro. E essa foi a razão que eu, de repente, comecei a escrever o livro, inserindo aquelas partes que eu não tinha inserido, e mais a volta, o retorno, e mais sobre a minha vida no Brasil, que não é importante, não sou nem uma pessoa tão importante, mas resumi em 10 páginas a minha vida no Brasil, que hoje me considero Raquel. Muito feliz, isso. Aqui está a família. E são meus filhos. Seus filhos e a Raquel, aqui, nossa isso. Raquel. E aí você, nesse livro, nesse então, livro aqui, eu estou descrevendo episódios que eu não escrevi no primeiro e pequeno episódio do meu retorno. Eu retornei onde eu fiz a marcha, retornei à minha cidade, à minha aldeia, onde a minha mãe me salvou. Aliás, eu tinha contato com ela o tempo todo, ela faleceu em outubro de 1958. Os filhos também não vivem, mas a casa ainda estava lá. Lá no livro está a casa. Aliás, aquelas imagens não são boas, se quiser mostrar para ela. Essa aqui, Michel, gato, hein? Essa sou eu. Né? Essa sou eu quando cheguei aqui. E você conheceu a Raquel logo que chegou aqui? Essa é a casa onde me salvei. Essa, por favor. Espera aí que eu vou achar aqui, que eu estou com o livro Não, aqui. mas lá a imagem não é boa. Aquele livro foi de amostra. Quer pegar aqui? Ah, deixa eu ver. eu passo. Passa aqui para mim. Essas imagens são melhores. Essa está melhor mesmo, tem razão. Então eu vi a minha coisa. Eu mandei Essa é a casa? Não, essa é a casa onde minha mãe foi salvou. Salva durante e o Holocausto. a de baixo é onde eu Casa me salvei. Não tem mais ninguém então morando vocês lá. ficaram separados? Separados. Tínhamos que estar escondidos. Minha mãe ficou com o babá da cunhada dela e ela me... Assim mesmo, durante a ocupação nazista, eu fiquei escondido o tempo todo. Ai, que sufoco, hein? É uma história muito comprida, mas é uma história... A história está contada no livro e hoje eu me sinto
conscientemente bem melhor, porque, na realidade, eu estou contando aquilo que aconteceu, que da Marcha da Morte existem poucos livros. Esse livro mais um livro. Escreveu-se muito sobre o Holocausto, sobre os campos de concentração. É que foram muitas coisas, né? Crematórios, campos de gás, isso tem centenas de livros. Livros sobre a Marcha, por isso que o Spielberg me deu a permissão para eu colocar na contracapa, essa é a minha mãe. Sou eu. Você e sua mãe. E você conheceu a Raquel já Eu aqui conheci a Raquel Rio? quando ela estudava, eu também estudava, eu me formei aqui no Brasil também. E conheci ela tinha 19 anos e ela casou comigo com 20 anos, com 21 anos. Estou muito feliz até hoje, adoro ela, amo ela. E é isso que a senhora contou, Cláudia. Ela, quando passa mal, ela sofre palpitação, nunca me fala. Eu digo, Raquel, por que você não me falou? Ela liga para o médico, não falo que você vai ficar pior do que eu. E realmente eu fico mais doente que ela, eu não consigo ver ela. Aquilo que você estava falando. Foi perfeita essa conversa. Mas, Helena, só para acabar, o assunto essa foto é muito linda, comprido. gente. Olha como é linda. Linda. Sou eu e minha mãe. É muito bonita essa foto. Muito bonito. E depois você conviveu com a sua mãe, então? Depois que acabou minha mãe tudo? faleceu aqui. Minha Aqui mãe com tinha você. os irmãos dela aqui. Meu avô, quando ele trouxe a família do lado materno. Então, toda Pernambuco tinha lá 30% da minha família era da minha cidade, dos judeus de Pernambuco, conhecidos que meu avô trouxe para lá. Mas é uma história muito triste, isso me comove muito. Eu hoje estava falando com alguém que veio para dar um autógrafo no livro, e ele me perguntou, como é que o senhor aguentou? Eu morava numa rua, numa cidade pequena, uma cidade de 15 mil habitantes. Eu tinha, perto das minhas casas, até 13 anos, amigos, colegas, jogávamos futebol, vôlei, brincávamos, de tudo. De repente, eu voltei para minha casa e não tinha mais nenhum deles. Eu digo, onde estão meus amigos? Não tinha ninguém. Isso deixou um trauma dentro da minha cabeça. Esse trauma existe até hoje, viu, Léo? Imagina. Apesar de estar muito feliz, estou muito bem de vida. Eu fui ambulante, de ambulante virei banqueiro. Eu administrei, organizei a Casa Bahia, fui eu o primeiro a organizar a casa. Mas dentro da minha mente ainda existem traumas e eu me sinto um pouco culpado, inconscientemente, eu me sinto culpado quando penso naqueles que eu perdi. Que eu penso, por que eu sobrevivi e os outros são mortos? Olha como é forte. É muito forte. Forte. Mas também é uma experiência dramática. Porque você falou, nossa, eu extremo. estava achando que eu estava sofrendo, mas você vê que é um recorte, né? Numa vida inteira, de uma família inteira, tem um episódio, né? Ele conta de uma família inteira, ele tem N episódios dramáticos, né? A coisa é maciça, né? É terrível, né? São Chegar no episódios colégio, contados. na rua, na turma. Eu teria que escrever outra vez 600 páginas, mas encurtei. E escrevi um episódio muito interessante que poucas pessoas conhecem. Quando os alemães cercaram Kiev, Kiev era a capital da Ucrânia. Em Kiev, antes tinha mais ou menos 20% da população de Kiev era de judeus, mas a maioria fugiu. Ficaram em Kiev uns 40 mil judeus. Os alemães entraram em Kiev e deram a ordem, uma semana depois, que todos os judeus têm que se apresentar num determinado lugar. Era um parque e uma ravina chamado Babi-Yar. Isso está descrito no livro. Eu tinha lá mais ou menos entre 15 a 20 parentes, inclusive um irmão do meu pai, que morava lá, foi mobilizado, mas a mulher dele e os meus primos foram fuzilados lá. A ordem era quem não se apresentar no dia 30 de setembro, era o Rosh Hashanah, o ano novo do judaico, seria morto, e os vizinhos cristãos que não denunciarem os judeus que ficaram seriam mortos também. De maneira que 33.751 judeus se apresentaram
no Baviera. memória Por que se sabe esse número? Porque os alemães catalogaram tudo para saber os bens que cada um tem. Tem o apartamento, tem isso, para confiscar esses bens. Quando os russos entraram depois, pegaram esses livros todos, quando os russos voltaram para Kiev. E nesses livros eu encontrei 16 famílias da minha família, nesse livro. Nossa. 16 pessoas. É. Nossa, que loucura. Essa tragédia está sendo descrita aqui também. Na Marcha da Morte. Eu Você se peço sentiu mais desculpas a aliviado? vocês, Não, porque de é um jeito assunto nenhum. muito triste. Imagina. E é Me sinto importante. muito. E você se sentiu melhor depois que você terminou de escrever? Me senti. Na minha mente está me martelando alguma coisa, assim, dizendo, você tem que fazer alguma coisa. Eu me lembrei, o Sartre, ele uma vez diz, dentro dos pensamentos, o grande filósofo francês, ele diz que não adianta o que fizeram com você. É importante o que você vai fazer pelo que fizeram por você, a você. Isso aqui nunca me sai da cabeça. Outra coisa que não me sai da cabeça, eu uma vez me encontrei várias vezes com Elie Wiesel, prêmio Nobel da Paz, um grande escritor, e ele também disse, olha, Michel, ele sobreviveu e eu sobrevivi. O fato de termos sobrevivido não é mérito nenhum, nem é glória nenhuma. É uma obrigação nossa de gritar, clamar, gritar Em com nome todo dos que em não nome dos que sobreviveram. pereceram. Em nome do futuro também. Para que não aconteça Ela quer de me novo. avisou, não vai chorar. Eu vou. Mas é legítimo, né? É legítimo. Nós né? também, vamos Nós também, vai ser um choro. Ela disse, Michel, não vai Claro. chorar, não É quer dizer legítimo. O que você... Raquel falou para você não chorar? Mas ela estaria chorando também, né? Com certeza. Ela chorou demais. Cláudia, você que... Pra Leão, hein? É pra Leão. Pra Leão. Gente, Essa A não, não mais história, sonho. é. Agora o seu Michel é pra Leão, hein? Pra Leão, mas pra eu Leão. acho que a dele a gente vê que quando você, é muito gozado isso na vida, né? Quando você acha que o seu problema é o maior do mundo, e quando você olha e fala, meu Deus do céu. É que essa tenho nem- relação ela é bonita, né? O nosso problema é o maior do mundo para nós. É. Porque é aquele desafio que a gente tem que passar, né? E eu fiquei me perguntando o que a Georgette, quanto ela se tornou melhor, secretamente, intimamente, depois de ter passado por isso, né? Os ganhos que a gente tem. É interessante, a vida parece que não... Você acha que você melhorou como Ah, sem pessoa? dúvida. O que você ganhou? Eu sempre fui, eu só pensava no treinamento, no resultado e naquilo que eu queria. Era assim que eu via como meta de vida, eu queria aquela medalha, aquele resultado, e eu não pensava em mais nada além disso. Se eu tivesse que passar por cima do que eu tivesse para obter isso, eu fazia. Então, eu era uma pessoa que vivia muito o meu mundo, quer dizer, eu era uma pessoa muito egoísta nesse sentido, entendeu? E eu não costumava ouvir muito as pessoas, nada do que as pessoas me diziam importava muito. E aí você passa a ter uma paciência, porque primeiro você já não é tão dependente, né? Você depende das pessoas, você precisa da ajuda delas. E eu me julgava uma pessoa, eu não tive filhos, eu estou no 4º casamento, era uma pessoa que vivia o que eu queria naquele momento que eu queria. Era isso que eu queria agora, eu queria saber nada dos outros e tal. Então, de repente, eu me vi uma pessoa que precisava dos outros, que eu sozinha não me bastava mais, né? E aí você começa a entender que você tem que ter paciência, que você precisa das pessoas, você precisa ter, né, ajuda delas. E isso foi uma coisa que mudou a minha vida. E fora que tudo aquilo que eu tinha, né, do corpo bonito, aquela coisa que para mim era importantíssima, caiu, porque eu não tinha mais controle das minhas fezes, então eu tinha que fazer toda uma situação de ir no banheiro sempre, usar um supositório, porque podia acontecer como aconteceram algumas vezes, né? E isso é uma coisa que te derruba, porque você, de repente, acontece uma coisa que você não tem controle. Eu estar numa cama e não poder sair, porque eu preciso de uma ajuda para alguém, né? De eu estar num carro parado e querer sair e não poder. Quer dizer, todas as coisas, de alguma roupa que eu não consigo vestir sozinha. Então, foi uma mudança que ou eu aprendia que isso não tinha vindo por alguma coisa, né, tinha acontecido comigo, é como ele diz, por que eu sobrevivi? Né? Então, por que aconteceu? Alguma coisa eu estou nessa terra para fazer. Então, eu preciso mostrar para as pessoas que é possível, sim.
que é possível você dar uma volta por cima. Então, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais paciente, esse é o primeiro ponto, né? Assim, de entender o outro, de saber que nem tudo que você acha que o outro tem que fazer. E a gente, quando está líder, quando é chefe, a gente, né, fica, não é possível que esse cara não pensa, não é possível. E, de repente, você tem um nível de aceitação maior. Eu acho que é isso. De se aceitar maior. Eu tive muita vergonha de me apresentar como uma pessoa com deficiência, de usuário de cadeira de rodas. Eu me envergonhava. O primeiro campeonato internacional que eu cheguei, eu tive vergonha. E nesse campeonato, o Brasil ganhou a primeira medalha mundial com a Daniela Hipólito, que era a minha ginasta. Então, ao mesmo tempo, eu cheguei ali, eu não sabia o que fazer, os treinadores me olhando, né? A ginástica é um esporte de alta performance, da perfeição do movimento. Eu ali na cadeira. E quando a Daniele ganhou, vieram todas as pessoas, assim, quase que consagrarem aquela medalha, porque aquilo era muito mais do que eles podiam imaginar. Uma treinadora de ginástica artística fazendo com que o seu país ganhasse a primeira medalha mundial. Então, aí eu falei, não, cara, então é outra história, né? Eu tenho que parar com essa coisa da vergonha e entender. Foi para a tua missão, né? Isso, e isso tudo foi um trabalho na minha cabeça que aconteceu. Cláudio, fale aí. Lata ou esponja? Tudo lata aqui. Tudo A esponja, resiliência como fenômeno físico, é legal a gente lembrar que diz respeito a uma força elástica, né? O corpo físico da esponja e da lata, quando eu amasso a esponja seguro, quando eu solto ela volta, e a lata eu amasso ela fica, né? Quando a vida nos brinda com movimentos, e não precisam ser movimentos do acidente, dessa crueldade, eu tenho vários entrevistados do campo de concentração ou da dificuldade, ele pode ser até boa notícia. A vida mudou, você teve melhorias e as mudanças são um convite à adaptação. Quando a gente tem esse molejo e a gente volta, a gente se adapta e consegue continuar em desenvolvimento. Quando a gente não tem, a gente tem rigidez, orgulho, medos secretos, mágoas não resolvidas do passado, né? Então precisa ser a resiliência, esse elemento, né? Quando a gente está falando da diversidade, a personalidade do sobrevivente, enfrentar ou aguentar no campo de concentração, não tem como enfrentar, eu fico quieto e aguento e crio movimentações para poder aguentar, fica com uma coisa muito difícil, sem apresentar comportamentos disfuncionais, porque o senhor sabe, há pessoas que correm para a cerca e tchau, não aguentam a pressão, então quando a situação é muito extrema eu preciso aguentar, ou enfrentar, sem beber, sem se drogar, sem culpar o vizinho, sem apresentar comportamentos disfuncionais. Então, respira que é grátis, porque você precisa ter, né, dependendo do nível da adversidade. Mas se enfrentar a possibilidade de superar, num sentido psicoemocional, a ponte que a resiliência deixa a gente fazer, é para a gente poder ir para um estado de recurso, aceitar que aquele paciente da família tem Alzheimer e amá-lo do jeito que é possível. Está ok comigo, com a imagem que eu tenho do que é ser uma família boa bastante. Está ok comigo, sendo uma missão de treinadora e tudo, né? Então, essa ponte, nós não fomos educados para acreditar que fosse possível ter essa resiliência. E hoje, os estudos que a gente tem, Leda, se chama neuroplastia ou neuroplasticidade, nós estudamos muito o cérebro morto. Então, você imaginava o cérebro como uma máquina poderosíssima, uma máquina maravilhosa, mas máquinas, por mais que sejam maravilhosas, elas não se desenvolvem, elas não crescem. Então, a gente tinha aquela ideia, sobretudo quando a gente está falando de lesões cerebrais, por exemplo, que são muito difíceis de ter uma recuperação completa, de que não é possível haver uma recuperação completa. Só que nós começamos a estudar cérebro vivo. E aí, a neuroplasticidade sem cirurgia e sem medicamento faz recuperações de arrepiar. Porque, claro, a gente tem um eletrodo na língua que começa a ensinar o cérebro a reacessar certas áreas, tira o eletrodo, você tem uma inérciazinha de 20 minutos, que vira 2 horas, 4 dias, 4 meses, a pessoa volta à normalidade. Então, o nosso corpo físico, né, músculo extensor, músculo flexor, um vai para um lado, o outro vai para o lado contrário, por isso a gente se mexe. A resiliência dessa esponja em nós, ela está no extensor flexor, no sistema nervoso simpático parasimpático, no cérebro, no físico e na psique, né? Então, no físico, é como você vai atravessar uma ponte, a ponte caiu. Você vai tentar ir por dentro, pela mata, por outro lugar, a primeira vez vai ser difícil, porque você não conhece o caminho, tal, da segunda, da terceira,
você começa a estar mais rápida para ir por ali, porque você descobriu. O cérebro faz isso. Então, há recuperações físicas em nós, que acreditávamos tanto numa ciência materialista um pouco estanque, né? Então, quando a gente vem para isso, que se expõe aqui desta grandeza, desse cuidado, né, de pegar a família, um pouco que nem o Al-Anon, o amor exigente que faz com os familiares dos adictos, cuida só do familiar, da pessoa que é paciente de adicção, ou desses traumas, é esse cuidado de ajudar a esta ponte, de ter esse molejo para enfrentar, número 2, superar, e depois de enfrentar e superar, o que é superar? É aceitar a coisa como é para alguns, é brigar para outros, né? Vem uma fase mais longa, que é se restaurar por dentro. Essa fase dura e ela é onde a resiliência tem maior importância, né? Eu diria assim, precisa perdoar e não pode perdoar e ficar triste, porque senão dá câncer. Tem que perdoar e perdoar. A doutora Iva Eger, da sua terra, foi para o campo de concentração aos 16 anos. Perdeu a mãe e o pai, ginasta. A irmã também, nunca tive coragem de perguntar da irmã da doutora mas tudo indica que ela também morreu. E ela, um dado momento, a Magda, a irmã dela, era muito bonita, ela tinha... Mas estava cabeça raspada, com cicatriz de coronhada, elas de uniforme, sendo obrigadas a carregar coisa na neve. E aí a Magda, que era muito vaidosa, tinha mais sofrimento. A dizia, eu sempre fui a vesguinha da família, então eu fui meio colocada de lado, parece que Deus me deu um treinamento para aprender a ficar sozinha, sem me desesperar. E no campo de concentração foi muito útil, eu consegui ficar sozinha, minha irmã ficava starving, ela morria de fome, ela queria mais coisa e tal, então ela vira-se, olha para mim e fala, minha irmã, eu estou bonita. Ela disse, ai meu Deus, eu parei, olhei para ela, olhei de novo e disse, eu não vou deixar eles, nem ninguém, tirar de nós aquilo que só nós podemos possuir. E eu olhei de novo e falei, minha irmã, os seus olhos estão estonteantemente brilhantes, tão lindos. É ver esperança onde há desesperança, né? Essa doutora se transformou uma grande líder mundial da paz, ela está nos Estados Unidos, se formou psicóloga, PhD, com mérito, voltou a Auschwitz aos 16 e aos 60 anos, foi visitar aquele lugar onde se foram os pais, parar com a negação, achar que, olha, mas a culpa e o medo não podem tornar a vida de ninguém, muito menos a própria, melhor. Então, é uma atitude profunda, silenciosa, talvez de oração, não sentir culpa, não sentir medo e perdoar. Porque a gente só dá poder às pessoas até onde a gente decide dar, né? Então, nessas situações mais extremas, esse perdão, essa energia, ela ajuda na resiliência, mas é a mesma coisa para situações mais simples. Aquela promoção que você quer no teu trabalho, você quer melhorar a sua relação com seus filhos, mas se cobra de uma maneira absurda. A gente tem um nó essencial. Então, tem um cara que é empreendedor demais, será que não é hora de... Será que precisa acontecer uma grande coisa para a gente usar a resiliência e perceber que, peraí, deixa eu ouvir um pouco, deixa eu me divertir um pouco, não precisa ser empreendedora mandar o tempo inteiro, relaxa, ri, vê se a coisa não vai de outro jeito. Ou o sujeito que é o pacato cidadão, que evita briga, né? Talvez ele tenha que se colocar e dizer o que pensa. Essa é a resiliência, né? Dos opostos. Tá certo. Intervalo, a gente volta com a Júlia, que resistiu a esse programa. Estou aprendendo muito aqui. Não é? Vai ser nossa Julinha tá firme ali. Sem censura, programa da TV Brasil. O que ela resistiu? Porque ela ouviu muita história fortíssima, não é? Aqui segurou a onda. Não, mas não é à toa que o nome do meu disco é Tempo. Eu tô acostumada a esperar, não tem problema. Não, bacana. Tô aqui agora lançando esse primeiro trabalho, né? Primeiro disco. E você se descobriu agora? Na verdade, ou você já sabia, eu me assumi agora, tá. né? Eu sempre tive umas questões minhas, assim, meio de será que eu faço? Eu não sei, uns medos bobos, umas coisas que eu não sabia ainda se eu podia superar as minhas inseguranças com relação ao fato de eu querer sempre ser uma cantora. E aí, de um tempo pra cá, eu acho que foi quando eu fiz 30 anos, eu sempre falo, os 30 anos, eles caíram na minha cabeça como uma bomba, assim. Eu senti uma necessidade de mudar tudo, da decoração da casa à minha profissão, enfim.
E aí encontrei uma pessoa na minha vida, que foi o Fábio Santana, que hoje é meu marido, que me ajudou a produzir o disco, que, enfim, produziu o disco para mim e que compôs comigo todas as músicas, que me deu esse saculejo, essa reviravolta que eu consegui. O que você fazia antes dos 30 anos? Trabalhava como consultora para empresas de energia. Júlia. Trabalhei 8 anos prestando consultoria para empresas de petróleo. E de 8 às 5, aquela coisa direitinho, enfim. E muito querendo sair daquilo ali, mas cada vez mais me enfiando nessa realidade. E me vendo presa numa situação em que, ao mesmo tempo, eu queria muito fazer essa outra coisa que estava logo ali ao meu alcance, mas que, de alguma forma, eu acabava me afastando dela cada vez mais. Por alguma coisa que eu espero descobrir na minha análise, que eu já faço há muito tempo. Você acha que tinha a ver com seu pai? Hoje em dia, assim, engraçado, porque se você me perguntasse isso antes de eu lançar o disco, eu diria que não, porque eu não verbalizava isso como um problema nunca na minha vida, porque meu pai sempre foi um cara muito parceiro e muito aberto a qualquer coisa, assim, né? Se eu quisesse cantar, ele pegava o violão e cantava uma música comigo, assim, era tudo muito fácil. Mas depois que eu encarei o processo de fazer o disco, assim, e que ele foi um disco autoral, que eu tive que parar para olhar para dentro de mim, né, e não para o meu entorno, assim, para as coisas que eu fazia mecanicamente no dia a dia, a questão do papai acabou surgindo um pouco como uma questão unicamente minha, assim, porque eu nunca vi qualquer movimento dele que me impedisse de cantar. Mas eu acho que como ele é um sujeito que eu olho como exemplo, assim, que eu tenho como referência de ser um atestado de qualidade musical, acho que eu ficava meio, será que eu vou? Acho que tem um pouco, acho que tem a ver, né? Acho que sim. Porque proibido não seria. Imagina, de forma alguma. Até de uma certa maneira é mais fácil, porque você tem um ambiente, né, uma casa que tem todos os instrumentos e que frequentam pessoas que são ligadas ao meio de música. Você pode estar ali, né, inserida num contexto delas, e eu não fui. E você participava de alguma forma? Não, só Quando olhava. eu morava assim. na casa dos meus pais, eu acho que sim. Eu gostava muito dessa coisa da prática do papai, do estudo do violão, que dura a madrugada Porque inteira. ele toca né? sem parar, Todo dia. né? Todos os dias. E o violão é a extensão do corpo, né? Mesmo Ele quando ele tá conversa aqui com a dando gente com o entrevista, violão ele no fica colo. com o violão no colo. Isso é sensacional, né? É incrível. E eu acho lindo, porque quando eu me mudei para o meu apartamento, e ele foi a primeira vez me visitar, ele levou um violão de presente para mim, sentou no sofá, botou o violão no colo e ficou conversando lá em casa. Então eu entendi que era para ele ficar à vontade ali, aquele violão seria essencial. Aquele violão então, seria parte, né? Parte dele. É parte dele mesmo. E aí você deixou essa coisa do petróleo? Assim? Eu deixei. Você estudou assim, para isso, naturalmente? Na né? verdade, não. Foi Não? um acidente de percurso. Você virou eu sou formada em jornalismo e em publicidade. Cheguei a trabalhar com as duas coisas pouco tempo, assim, em época de faculdade, mas depois eu fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em marketing. E aí acabei entrando para uma empresa que trabalhava na área de marketing para a indústria de petróleo. E aí depois eu fui mudando do marketing para gestão, enfim, aí as coisas aconteceram já nesse contexto. Mas nunca foi o que eu queria fazer, nem quando eu fazia, não. Que coisa Era um sofrimento que eu cultuava por Você alguma cantava coisa. nesse tempo? Diz o Fábio que eu sempre fui a maior cantora de chuveiro da humanidade, porque no momento em que eu fechava a porta do banheiro, me baixava um santo qualquer que eu cantava e os meus banhos duravam 2 horas para eu poder fazer o show. Mas eu tinha uma certa timidez e uma coisa com cantar em público, assim, que eu fui vencendo frequentando muito essa coisa das rodas de samba, porque aí é um espaço muito democrático, todo mundo é cantor, né? Você chega ali, solta o gogó e canta alto pra caramba e é todo mundo junto, você não fica destacado. Eu sou grande, né? Então eu tinha uma certa vergonha de ficar destacado, eu achava que eu ocupava muito espaço, queria sempre estar meio no meio das pessoas, e isso eu fui aprendendo a deixar de ser assim, muito depois dessa coisa que eu fiz 30 anos e que eu decidi que eu ia pegar a minha vida pra mim, assim, de E alguma quando você forma. tinha 30 anos, antes de fazer, você já estava apaixonada? Não. Veio tudo junto, Veio assim, tudo 30 junto, foi um anos, pacote. amor, vou cantar, e Fábio E dando Fábio força. ali Fábio já era comigo. músico? Fábio já é músico desde sempre. E tem uma coisa nele que essa pulsão de ser destemido, de querer fazer as coisas e de não ter entrave, né? Porque ele falava pra mim, tá, você quer fazer um disco do quê? Ah, não sei ainda, não, mas... Então faz uma coisa autoral, se você não consegue se apropriar de nenhum outro repertório, faz uma discussão, mas eu nunca fiz, então... Você pode sentar e experimentar começar a fazer, assim, é um passo. E eu achava aquilo tudo muito... né? A execução das coisas para mim sempre foi muito difícil. Eu sou boa de pensar nelas e de me meter no problema dos outros, mas resolver os meus, assim, jura? E aí foi importante para mim ter... E quando você fez mesmo e do viu meu que ia lado. fazer, você chegou em casa, foi na casa do
Não, Do não João fui e da direto, Ângela não. contou? Na verdade, eu contei primeiro pro Chico, pro meu irmão, porque o Chico sempre foi meu cúmplice dos crimes e das coisas boas da vida, né? Então, eu fui direto nele e ele falou, tá ok, assim, eu acho que você tá demorando para fazer isso, mas se você quer que os seus 30 anos simbolizem essa mudança, eu acho que é um momento ideal, vai em frente. E aí fui, só que ele contou para todo mundo e eu não fiquei sabendo. E aí, quando eu fui contar para o meu pai, né, que eu fiz aquele drama todo, meu Deus, será que conto, será que eu não conto, como é que ele vai receber? Ele já sabia de tudo. E, enfim, foi meio uma piada dentro de casa, porque eu era boba que achava que ninguém estava sabendo que eu estava gravando um disco, né? Ah, você já contou, já estava gravando. Já contei com tudo, com a capa escolhida. Só faltou chegar com o Só disco não, pronto porque eu e falar, convidei o ó. papai para participar do disco, né? Fiz a música foi feita para ele, a que ele participa. E... como eu fui boba. E eu fiquei nesse movimento de será que eu faço convite, será que eu não faço? Mas e se ele não gostar da música? E se ele resolver não aceitar? E o que ele vai achar de mim? E um monte de coisa. E quando eu fiz o convite, ele já estava esperando que eu enviasse a música e já estava, enfim, praticamente com o violão Tudo resolvido, preparado para entrar no estúdio. Ele já foi para lá com o violão, já... Quando eu mandei a música a primeira vez para plano. ele já me respondeu com 3 versões de propostas de coisas para ele fazer. Vem aqui, a gente já pode marcar quando que você quer gravar. Nossa. As pessoas realmente elas são melhores em executar as coisas do que eu percebi isso fazendo esse disco. Ah, Júlia, que Mas barato. foi Olha o disco da Júlia foi e ela um processo vai... delicioso. E ela vai cantar pra gente Pois é, eu junto trouxe ao o lado Fábio, do marido, né? Do Fábio. Produtor, parceiro. Fábio Santana, marido, parceiro. Ele é Não é? multiuso agora. É, perfeito. Muito bom, muito bom. E aí depois já tocou, aí já tocou o disco todo pro João, você já cantou na depois frente não, dele, já superei, aí imagina, já resolveu hoje em tudo. dia já falo sobre isso abertamente, já tá tudo certo. Você está quase compondo com ele. Já tô quase O João é compondo parceiro, com o seu irmão é parceiro Super, dele. já há muitos anos. Muitas E como é que foi essa coisa de liberar essa vergonha que você tinha de... Tá sendo. Interessantíssimo. Não, é muito bom pra mim, assim. Eu tô adorando fazer show e me expor e mostrar um trabalho, realmente um trabalho autoral. As músicas dizem muito de mim. É um disco que ele tem um lado pessoal muito forte, assim, mas fala de coisas que são comuns a todas as pessoas. Então, eu acho que ele também é de livre apropriação, assim. Foi bacana fazer. Então vamos conferir, Júlia. Júlia Bosco, Tempo. Obrigada. Daqui a um instantinho só. Aguarde. Sem censura, um programa da TV Brasil. Tá aí. Ó, a gente continua, intervalo animadíssimo. Nossa Júlia Bosco e o Fábio Santana tá ali, que o Fábio veio. O auxílio luxuoso do violão de Fábio Santana. Eles já estão ali no nosso palquinho, a gente brinca que é o Sem Censura Music Hall. Não, demais esse Então... palquinho, sensacional. Fiquem à vontade. Vai ser o Desavisados? Vamos fazer o Desavisados. Te chamo, te espero, te devoro, te quero, desperta na pele a flor. Já que somos bem sérios e pecados sinceros se perdoam, se perdem na cor. Avisados insiders, loucos assim poucos sabem, minha boca a chama ardor. Te abro, te como, te mordo, te tiro o sono, te aplico na veia, amor. Vamos sumir, sem rota de fuga, deixo avisado, somos desavisados, somos perigo no mau sentido, deixo avisado, somos. Louca de amor, somos loucos no amor, nosso louco amor. Você é meu princípio, meu meio, meu fim, reinício, e aperto o restart de novo. Queimando por dentro, por fora e você nas entranhas, te tatuo no meu corpo todo. Remédio sem bula, ferinos receita de gula, e provo na língua o gosto. Vamos sumir, sem rota de fuga, deixo
deixo avisado, somos desavisados, somos perigo no mau sentido. Deixo avisado, somos. Te chamo, te espero. Valeu! Obrigada! Antes de encerrar o programa, eu queria dizer que amanhã o Padre Fábio de Mello vai estar aqui, depois vai a Rio das Ostras, fiquem todos tranquilos, vai dar tempo. Mas hoje ele está no Rio e daqui a pouquinho, às 18h, ele começa a sessão de autógrafos na FENAC da Barra da Tijuca. O CD e o DVD, Interior Tem Deus, ele vai lançar aqui amanhã, mas hoje de 6 às 9 da noite lá na FENAC. Ok? Para encerrar, vou dizer que, Georgette, estamos lá na batalha das Olimpíadas. Estamos lá, classificamos o Brasil, né, as meninas com muita dureza, não conseguimos classificar no Japão em outubro, classificamos agora em janeiro e temos a obrigação de trazer uma super equipe para 2016, né, a renovação. Jade, Daniele, Daiane vão ter que dar o espaço aí para que as novas já está na hora, a Jade está com 21 anos, mas a Dani tem 28 e a Daiane, né, tem 24, 29. Né? Quer dizer, e treina, a Dani treina desde os 5, ela tem 28 anos. Carreira incrível, longa. é uma carreira longa, mas é muito jovem. Vai Né? a quarta Olimpíada, né, já. É Muito bom. Eu queria falar que foi um programa fortíssimo, assim, emocionante. A história do nosso Michel Stivelman, o marido de Raquel, é chocante, maravilhosa, mas Obrigado. deixa a gente meio sem fala, mas aí você pode ler o livro, não é? O livro vem com um DVD. Vem, todo o livro. E ele tem. contou pra gente aqui no intervalo, eu quero que ele conte rapidamente aqui, quem é que está lendo o livro dele. Se estão lendo, não sei, mas um está lendo já, que é o Morgan Freeman. O Elie Wiesel já leu, vai dar também gravado. Elie Wiesel é um grande escritor, prêmio Nobel da Paz. Woody Allen ainda não leu, mas diz já que vai recebeu. ler, recebeu. Vamos e esperar mais para ver algumas. Tem que uma vai personalidade, sair. Alan Dershowitz. É um grande escritor, é o advogado do governo dos Estados Unidos. E ele está lendo o livro, mas é pouco conhecido aqui, ninguém conhece. Mas vamos ver o que vai dar isso. Acredito que vai dar nos Estados Unidos, vai dar uma boa produção isso aqui, e vai sair um filme do livro também. Tá certo. Bom trabalho de vocês, muito especial mesmo, muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Entre a Lata e a Esponja, vamos nós, né? Entre a Lata e a Esponja, vamos nós. A gente vai fazer uma palestra aberta aqui no Rio. Quando? Dia 14 de maio. E em São Paulo, dia 7 de maio, sobre resiliência. São 2 horas à noite, uma coisa para estimular. E pode fazer contato no 011 6161. Ih, a gente não dá telefone aqui. Então, o Facebook, Acho que site, não, Cláudia Rick. pela produção, porque não adianta que a gente não tem tempo de passar uma tela, entendeu? Para ficar uma coisa direita. Aí a produção avisa, quem quiser mais contatos, No entra na site página da Cláudia Cláudia. Rick, Também no tem Método página, não tem? Quantum, vai estar anunciado Vai lá. estar em todos os lugares. Então, vou agradecer a vocês por terem vindo. A Júlia e o Fábio também, muito especialmente. Beijos em casa. Quando você for lá, dá um beijo para a Ângela e para o João. E agradecendo a vocês por estarem nos assistindo, vou pedir para a Júlia e o Fábio encerrarem para a gente, ok? Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Ainda conservo tudo no mesmo lugar. Fica um vazio quando você não está. Sua presença ainda sinto no ar.
você quiser. Mas traga flores quando vier, meu amor. Sei que vai voltar. É sempre o mesmo princípio, é só seguir o princípio. Sempre o mesmo princípio pra nós dois. Não me deixe nunca mais. Não nos deixe nunca mais.